O sol brilhava forte sobre o Egito, um povo acostumado a reverenciar a luz como sinal de poder divino. Mas naquela tarde, algo mudou. No horizonte, uma sombra densa começou a se formar, lenta e pesada como um aviso silencioso. A claridade dourada que reinava há séculos foi engolida por uma escuridão tão profunda que nem mesmo o fogo das tochas podia vencê-la. O medo tomou os corações. Guerreiros, sacerdotes e crianças se encolhiam, impotentes. O Egito inteiro foi mergulhado em um terror invisível, um silêncio sufocante, uma noite que parecia não ter fim. E enquanto os deuses do Egito se mostravam impotentes, longe dali, as casas dos hebreus ainda brilhavam com a luz da esperança. Esta é a história da noite em que o Egito foi vencido pela própria escuridão. Quando as lágrimas ainda não haviam secado dos olhos do Egito, uma nova sombra começou a se formar no horizonte. As famílias egípcias, mal refeitas da tragédia que devastou seus primogênitos, olhavam para o céu em busca de sinais de esperança. Mas, em vez da luz da redenção, um manto negro começou a se espalhar, engolindo lentamente cada raio de sol. Não era uma noite comum. Era uma escuridão viva, densa, sufocante, como se o próprio céu tivesse virado as costas para a terra. Era o início da nona praga, a escuridão. Um aviso silencioso e aterrador de que o juízo de Deus ainda não havia se encerrado. A princípio, poucos perceberam. O dia apenas parecia mais cinzento, mais pesado. Mas em questão de horas, a claridade desapareceu por completo. Nem tochas, nem lâmpadas conseguiam romper o breu. O fogo das chamas parecia ser tragado por uma força invisível. As ruas de Tebas, Mênfis e Pi-Ramessés tornaram-se labirintos de medo. Homens tropeçavam em seus próprios passos, mães chamavam pelos filhos e suas vozes ecoavam sem resposta. O Egito inteiro mergulhou em um terror que paralisava a alma, pois não era apenas a ausência de luz, era como se o próprio tempo tivesse sido suspenso. Durante 3 dias inteiros, o Egito foi engolido pelo nada. Dentro dos palácios, a situação era ainda mais desesperadora. O faraó, vestido com suas vestes reais já amarrotadas, tentava manter a postura diante dos sacerdotes, mas nem seus deuses puderam afastar o horror. Sacerdotes de Ra, o Deus Sol, rasgaram suas túnicas em desespero. O Deus mais poderoso do Egito parecia impotente diante da ordem de um Deus invisível e todo-poderoso. A cada hora que passava, a crença egípcia desmoronava como areia entre os dedos. Não havia cântico, sacrifício ou encantamento que pudesse afastar aquele abismo de trevas. O povo murmurava: se nem Ra pode trazer a luz, então quem poderá? No entanto, nas casas dos hebreus, localizadas na terra de Gósen, havia luz. Suave, persistente, serena. As famílias israelitas se reuniam em silêncio, sussurrando orações de gratidão, enquanto o resto do Egito cambaleava em terror absoluto. As velas ardiam com clareza, como se uma mão invisível protegesse cada chama. Era um sinal inquestionável. Deus estava separando aqueles que eram seus. Na escuridão mais profunda, a luz da promessa brilhou ainda mais forte, mostrando que nenhuma sombra pode vencer a vontade divina. Era como se cada hebreu, cada criança, cada ancião fosse uma pequena tocha viva, resistindo à noite interminável. No 3º dia, o faraó, vencido pela vergonha e pelo medo, mandou chamar Moisés. Sua voz, antes arrogante, agora tremia como a de um homem derrotado. Ele ofereceu liberdade aos hebreus, mas tentou impor condições. Poderiam ir, mas teriam que deixar seus rebanhos para trás. Moisés, firme como a rocha que sustentava sua fé, recusou. Não apenas as pessoas,
mas também tudo o que lhes pertencia deveria partir, pois não iriam deixar nada para trás no Egito da escravidão. O coração de Faraó, endurecido pelo orgulho e pelo desespero, voltou a se fechar. E assim, mesmo após 3 dias de uma noite que parecia eterna, o Egito se preparava para enfrentar algo ainda pior. Algo que faria a terra inteira estremecer. Assim, a escuridão, antes um castigo, tornou-se um prenúncio. O silêncio antes da tempestade. O Egito não sabia, mas estava às portas do golpe final. A 10ª praga, a mais devastadora de todas. Mas isso é uma história para o próximo capítulo. O Egito jamais esqueceria aquela noite, mas o castigo ainda não havia terminado. Porque a próxima praga traria uma escuridão que nem o próprio Faraó ousou desafiar.